Glória a Deus, pessoal. Deixa eu só agora, vou colocar de novo a pastora Lúcia aqui. Encerrando, tá muito bom o bate-papo, né? Mas você pode fazer sua pergunta, pessoal. Vai fazer, eu tô anotando aqui, eu não sei se eu deixei passar algumas, mas você pode fazer sua pergunta para Oi, mim já tá voltamos. falando. Não, eu tô falando, pessoal, já fazer a sua pergunta aí, porque a gente tá anotando aí, como a gente já ganhou. Olha, pastora, inédito isso. Nunca ninguém pediu para continuar. Olha que benção, o papo tá bom, hein? Glória a Deus aí, né? E o que eu Pode tava falar. falando pro povo, realmente a gente existe igrejas sérias, existe a gente, é que nem eu falei, o pastor ele tá disponível, né? 24, o pastor não é pastor 2 horas de culto, não, ele é pastor a qualquer horário, né? E já teve essas últimas semanas teve de madrugada me ligaram para expulsar demônio, porque, né? Então assim, o pastor é isso, nós somos chamados para isso, por isso que muitos foram chamados, mas poucos foram. Será que todos que foram chamados a pastor realmente exercem o chamado pastoral, Não. ou tem o chamado pastoral como um status, como algo para poder dizer, eu sou pastor, ou realmente pastor? Porque o pastor realmente é aquele que vai lá, come cachorro quente com uma ovelha que anda, que sai de madrugada, vai cuidar, que alimenta quando um membro está precisando. Ou a gente tem o pastor como apenas aquele cara lá, ou aquela mulher que realmente a gente só, né, existe até grandes igrejas aqui em São Paulo que o pastor entra por uma portinha lateral, faz o culto, depois sai e ninguém vai ver ele. É isso realmente que é o chamado pastoral, pastora Lúcia? Olha, eu vou falar uma coisa para você que eu acho que Muito quem, problema. quem, quem está me assistindo sabe disso. Eu sou tida como a pastora do povão. Você já escutou falar? Pastora Lúcia é a pastora do povão. Porque eu sempre me reuni na casa dos meus filhos, os meus filhos sempre reuniram na minha casa. Isso para mim é ser pastora. Ser pastora é ser mãe espiritual. Né? Eu aprendi assim, há 14 anos atrás, eu aprendi que ser pastora era ser mãe. Hoje em dia, alguns pastores dizem que ninguém é mãe, ninguém é pai de ninguém. Mas não foi Não. isso que eu aprendi. Eu aprendi que ser pastor é ser mãe, é cuidar, né? Eu me lembro que teve uma época onde eu fui chamada a atenção, inclusive, porque eu não tinha que ficar na casa de ninguém. Mas assim, eu não, eu obedeço, porque a gente tem que obedecer a nossa Sim. liderança, mas hoje, graças ao meu Senhor bom Deus, eu sou livre. Eu vou na casa das minhas ovelhas pedem para orar, pastora, a senhora faz um culto aqui em casa? Eu faço culto em casa sem cobrar nada, porque eu não cobro para culto, não. Né? Tem pastores que cobram para culto, eu não cobro culto, não. Eu faço pela misericórdia de Deus, e ainda faço pouco, porque Deus fez muito na minha vida. Mas eu faço A culto, gente faz a gente almoço. faz almoço na casa dos irmãos, os irmãos vêm almoçar aqui em casa, entendeu? Porque eu acho que é Existe uma, isso. uma Lógico, né? unidade. Nem todo mundo que a gente bota na nossa casa realmente está aqui de coração aberto, porque existem pessoas e pessoas. Mas Eu, le- pastora Lúcia, eu não posso negar o meu chamado. Eu tenho que cuidar de vidas, sim. Não eu tem hora para lembro pastor. quando você dirigia a igreja, uma outra igreja em Caxias, o povo via você como realmente uma mãezona. A gente ouvia isso, né? A pastora Lúcia é mãezona, e todo mundo, né, quando a gente tinha os retiros, Caxias, Caxias, porque as pessoas tinham muito amor por você. E é isso, e aí volto ao que a gente estava falando lá atrás. As pessoas que foram desprezadas pela família, não tem nem família, e aquelas pessoas também que vieram de outros estados, né? Estão, às vezes não tem família, não tem ninguém, vê o pastor. Que nem eu, tem muita gente que me chama de pai, né? O paizão. Tem muitas pessoas que vê na gente pais, não só pais espirituais, mas aquele pai mesmo que vai cuidar, que pergunta. Às vezes a gente, como pastor, né, começa a namorar. Eu falei, veio conversar comigo primeiro, não sei o quê. Por quê? Porque é esse cuidado, e as pessoas gostam desse cuidado pastoral, gosta disso, né? Mas muitas vezes a gente não encontra isso dentro das igrejas, né? Esse amor, a relação do pastor, e a gente vê, né, por exemplo, eu vou citar não porque eu não tô nem aí.
por exemplo, na Universal, né? A gente vê lá, né? Eu já ouvi membros da Universal falando, não, o pastor pra gente, a gente vê ele como um super-herói. A gente chega lá, a gente entra lá, vê ele como super-herói, pronto, acabou, não tem esse negócio. Ele não tem aquela relação com o liderado. A relação que ele tem, aquele momento que você É chega até verdade. a igreja, às vezes, e não tem. E o próprio Jesus, que é o maior referencial pastoral, ele andava, comia, ele sentava no chão, né? Não tem comida? Pode deixar que eu multiplico o peixe aí para vocês. Esse. Eu É não estou falando que a família. gente vai viver na casa dos Família. membros, mas, né? Mas, É ó, eu tô família. lendo eu tô lendo um livro, eu recomendo para todo mundo que é pastor, né? E para todo mundo que tem esse chamado pastoral, que é O Pastor Aprovado, de Richard Baxter. Esse livro foi escrito, eu acho que em 1600, e o grande pregador Charles Spurgeon, ele leu esse livro. E eu estou agora lendo um capítulo que fala que, naquela época, em 1600, que foi escrito, já tinha se perdido uma coisa que é fundamental, que era a visitação. Não se fazia mais visita na casa dos membros. O membro não veio para a igreja, a pessoa não ia atrás, né? Naquela época não tinha telefone, a pessoa não fazia. E ele fala muito sobre essa questão de visitação, né? Pessoal, quando a pessoa está doente, quando a pessoa não está indo para a igreja. E isso você acha, pastoras, que falta no nosso meio? Na igreja em geral. Muito, e muito, pastor. Eu acho que pastor. Eu não era pastora, né? Eu era de uma outra religião, e eu via aqui meus vizinhos, pastores vindo dentro de casa, orando, ungindo, cuidando de família, de gente doente. E aí tinha um aniversário, era um culto de louvor e adoração pelo aniversário da pessoa, e um culto de agradecimento. Eu sempre vi isso. E aí eu me tornei pastora. E aí eu entendo que pastora é ser isso, é cuidar de perto. Eu não estou dizendo que eu tenho que ficar enfiada na casa de ninguém, Sim. nem ninguém tem que ficar enfiado dentro da minha casa. Mas pastor tem que cuidar. Como você falou bem, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele foi na casa de Mateus, que era um cobrador de imposto, e o Mateus já escutava falar daquele homem que cuidava. O que Mateus queria? A gente sabe que a vida de Mateus o Mateus era um cara que ele não era feliz, que ele não estava satisfeito com a vida que ele estava. E ele encontrou em Jesus ali um apoio de família. Tanto que ele abandonou a sua família, deixou a sua família para poder seguir Jesus. Sabe? A gente vê Jesus ali entrando na casa das pessoas, fazendo comida. Zaqueu fez um banquete para Jesus. Por que se fala na Bíblia? Será que isso não é ensinamento para mim e para você que somos pastores? O maior ensinamento de ser pastor está na Bíblia. As minhas ovelhas que estão assistindo, se quiser fazer um mocotó pro pastor, uma buchada, pode ter certeza que eu vou, gente. É só convidar. O que falta para mim é falta de convite. Mas a ovelha gosta muito disso, pastor. De ser Gosta. cuidada, de ser amada. Eu tinha um pastor na Assembleia de Deus Nipo-Brasileira, de Taboão da Serra, que ele fazia uma coisa muito legal. No Natal, na noite de Natal, como não tinha, na noite de Natal não tinha culto, porque as pessoas geralmente passavam com a sua família, ele abria a casa dele, né? E para trazer aquelas pessoas que não tinham família, aquelas pessoas que veio de outros estados, as pessoas que não tinham família, não tinham onde passar, ele abria a casa dele e fazia uma ceia de Natal para todo mundo que quisesse passar com ele. E era tão legal que ia até pessoas que levavam suas famílias e iam lá, porque era muito legal essa aproximação que eles tinham com os seus pastores. Mas deixa eu fazer. O Kevin, ele fez uma pergunta. Você acha que esse contato que não tem com outros pastores de não deixar, por exemplo, um pastor ir pregar na outra igreja ou membros visitar? Você acha que é por inveja? O Kevin pergunta. Eu não acho que chega a ser inveja, mas eu acho que é orgulho. Eu acho que se trata de um orgulho, de não dar o braço a torcer. É como se fosse assim, o meu filho, né, gosta muito do pastor Leandro. Meu filho, eu tenho uma filha chamada Bia, né? E eu tenho uma filha Bia que ela gosta muito de uma pastora, né? E ela não vê essa pastora há muito tempo. E por um outro dia ela perguntou: mãe, eu tô com saudade da pastora tal. E eu falei: filha, infelizmente a gente não pode visitar ela. Você entende que isso é triste e frustrante? A minha filha foi criada dentro da igreja. E ela disse para mim que está com saudade da pastora X.
Eu não posso levar minha pastora e nem falar com essa pastora. Porque se a gente fala, já causa um tititi, já causa um escândalo. Então, eu acho que isso é orgulho. Por que eu não posso deixar o meu filho falar com uma outra pastora ou ir na casa da outra pastora? Ele vai deixar de ser meu filho se ele for na outra casa pastora? Aí eu acho que é um pouco de orgulho. Não, você não vai. Porque eu não quero, você tem que ficar aqui comigo. Eu não consigo entender. Eu acho que é do homem, da carne, eu acho. Eu acho que há uma contradição, por quê? Porque há uma contradição nisso, pastora, porque a gente sobe no altar e prega perdão, unidade, mas na nossa vida pessoal a gente não pratica. Então, o que está acontecendo? Será que o evangelho que sai na hora que eu estou no altar é mentiroso? Porque eu acho que aquilo que a gente prega, o primeiro a dar exemplo somos nós mesmos, porque nós temos que pregar aquilo que nós vivemos. E assim, gente, a Bíblia é repleta dessas questões sobre unidade, sobre amor, sobre perdão, e isso não acontece. E isso, infelizmente. E a gente agora não fala só da igreja inclusiva, a gente fala de várias situações aí. Mas pode falar, pastor. Na verdade, o evangelho não é mentiroso. O que é mentiroso o homem, ele se deixa a vaidade, o orgulho, né, sobrepor. A palavra diz lá em Efésios que a carne milita o tempo todo com o espírito. Pastor, não existe homem perfeito. E se a gente não vigiar, se eu não vigiar, se você não vigiar, nós deixamos a nossa carne, a nossa vontade própria falar mais alto. Por isso é muito importante a gente estar buscando na palavra, a gente está se separando, a gente está fazendo jejum, a gente está nas madrugadas tete a tete com Deus, porque aí ele cobra da minha carne aquilo que o espírito maligno está tentando sobrepor. Porque enquanto eu estiver aqui nesta terra, enquanto estivermos aqui nessa terra, vai haver ação do maligno, sim. Na vida de um membro, na vida de um diácono, na vida de um obreiro e na vida de um pastor. Agora, cabe cada um de nós continuar essa busca incessante em Jesus Cristo, porque Ele é a maior referência. Eu não posso subir no púlpito, pregar uma coisa e ao descer, eu agir de uma maneira totalmente errada. Eu estou indo contra tudo aquilo que eu estou pregando. O Marcílio, ele pergunta, isso aí é característica de uma seita, esse exclusivismo? Eu não sei te dizer se eu acho que não é uma característica do A ou do B, eu acho que é do homem. O homem, quando ele começa a deixar a vaidade, o orgulho sobrepor aquilo para o qual ele foi chamado, aí se perde, aí as coisas desandam. E todo mundo vê, né? Só que algumas pessoas têm coragem de falar, outras não. Outras preferem fechar os olhos e continuar na cegueira. Abismo abaixo. A Rosângela perguntou assim se é errado no horário do culto da sua igreja local você frequentar outra igreja. Eu não acho legal, porque eu acho que se você está numa igreja, né, se você serve a Deus naquela igreja, né, eu acho que nos dias do culto você deve frequentar a sua igreja, né? Porque eu costumo dizer, o meu maior medo de as pessoas frequentar outras igrejas é a mesma coisa de quando a gente sai na rua e come comida no botequim, come fast food, e a gente não sabe o tipo de comida que foi feita e como ela foi feita. E a pessoa pode comer e passar mal. E isso é a mesma coisa na questão de igreja. A pessoa, a gente sabe o alimento que a gente está dando, aquela comida fresquinha, né? E a pessoa ela vai em uma outra igreja e aí ela se alimenta de coisas erradas, alimentos sujos que prejudicam a vida espiritual delas. Então, né, também você não tem essa visão também, pastora? Eu acho assim, pastor. Eu acho que se você é membro de uma igreja, eu acho que dias de culto você tem que estar na sua igreja. Sim. Mas, por exemplo, o meu culto é quarta e domingo. Se um membro meu, que já aconteceu, pastor, amanhã é quinta, eu posso ir na igreja X? Pode. Sim. Eu me preocupo com o que ela vai escutar? Ou com o que ela vai. Mas eu sou muito da liberdade. Nem Jesus que é nada obrigado, sabe, pastor? Eu entendo que nem Jesus que é nada obrigado. Então, eu não prendo ninguém, eu não obrigo nada a ninguém. Eu quero que, a partir do momento, principalmente oficiais, você levantou a mão,
cumpra aquilo que te foi proposto e que você aceitou. Agora, membro da membresia, pastora, você está se alimentando, você é membro, você é oficial de uma igreja, você quer no outro dia e na outra, pode ir, eu não vou te prender, não. Entendeu? Acho que cada um é livre para fazer o que quer. Eu não concordo em prender, porque nem Jesus quer isso. Jesus quer que você esteja por amor, né? Não quero que seja obrigada. Lógico que a gente fica preocupado assim, a gente como mãe que se preocupa com os filhos, é como sair de noite na rua, né? Saiu de madrugada. Poxa, não tem necessidade de você sair de madrugada. Ah, mas eu quero ir. Tá bom, que o Senhor te abençoe e te guie. É isso que eu faço. Pastor André está aí com a gente aí. Pastor Oi, pastor André. Ó, o pastor André aí da Terra de Adoração. Pastor André, quer fazer pergunta? Faz aí, ó, pra gente aí, entendeu? A minha preocupação é com isso, né? Porque hoje a gente vê tanto lixo tóxico que estão sendo jogados de cima dos altares, tantas coisas estranhas, né, que estão sendo lançadas dentro dos altares, que depois é até um trabalho a mais para o pastor, porque aí depois vem com aquela lixaiada toda. Eu lembro quando eu era da Assembleia, o pastor teve um grande problema, que veio uns 2, 3 membros que conheceu uma tal de igreja local, é uma seita, é uma igreja que diz que a igreja não tem nome, então ela é só assim, igreja que está em Caxias, o nome dela é só igreja que está em Caxias. E elas pregam o localismo e diz que as outras igrejas que têm nome é seita. Enfim. Aí eles pegam uns textos doidos lá e conseguiram contaminar. E esses 2 vieram para lá, trouxe tanta confusão dentro da igreja, que essas doutrinas. Então, a maior preocupação nossa é isso. A gente sabe que muitos ouve aquilo que é bom, pega aquilo que é ruim e joga fora, mas tem uns que é muito fácil de cair na lábia. Mas a gente tem que ficar. Eu oro muito, sabe? Eu oro muito, eu não prendo ninguém, sabe? Eu só acho que quem é membro, principalmente oficiais, eu acho que dia de culto tem que estar na sua igreja sim, né? Até para se alimentar, para crescer. Mas o dia que não for culto, você quer numa outra igreja, eu acho que não deveria, mas eu também não prendo, porque eu não quero nada obrigado. O pastor André ele diz assim: isso ocorre por falta de conhecimento por parte dos membros? Eu acho que assim, eu quero ser bem sincera com vocês. Você é pastor também, o pastor André também é pastor. Existem membros e membros. Existem oficiais e oficiais. Existem oficiais que estão ali para a guerra mesmo, para lutar pela vida, lutar pelas almas. Tem uns oficiais que eles fazem tudo para chegar a oficiais, sabe? E chegam oficiais, dão para trás, sabe? São oficiais meia boca, são diáconos meia boca, são pastores meia boca, sabe? E como existem membros também que são membros assíduo, membro que está ali para ajudar a igreja, para buscar Cristo, para se alimentar da palavra. Tem outros que estão ali só para olhar como é que a igreja está, se tem alguém interessante. Então a gente não pode generalizar, sabe? Existem pessoas e pessoas. Eu acho que não é culpa do pastor. Você está para pregar a palavra, eu estou para pregar a palavra. Agora, tem gente que vai seguir aquilo que a gente está pregando, a palavra. Mas tem gente que fala, não, isso não é para mim, isso é para fulano. Né? Infelizmente são pessoas. Mas eu creio que o pastor André, eu creio que o pastor André também perguntou, não é uma questão também, é o que a gente falou lá atrás, né? Que as igrejas, na sua maioria, não tem uma preparação para os membros. Geralmente a gente tem um cursinho meia boca para a pessoa conhecer ralamente as doutrinas básicas, mas depois não há um aprofundamento. Por exemplo, você vai numa presbiteriana da vida, lá tem curso, escola bíblica, tem seminário, tem tudo, e aí falta esse preparo, porque muitas das vezes o que as pessoas têm dentro das igrejas, principalmente pentecostais, é o que se prega dentro do altar. O que elas conhecem de Bíblia é somente aquilo que fica dentro do altar, mas fora não há um preparo. Então, porque se a pessoa... Deixa eu falar uma coisa. O que acontece é que existem pastores hoje em dia, liderança também, que não pregam a palavra. Existem pastores que fazem teatro em cima do altar, né? Que não pregam. Em vez de pregar a palavra, ficam fazendo teatro. É um lixo tóxico, né? Um lixo, né? Vai lá no versículo, na Bíblia. Vai lá, pega lá, não. Os pastores agora... Tem pastores que fazem
só falam. E assim, parece que é uma cambada de retardado e vai escutando aquilo, sabe, pastor? Então, assim, realmente falta preparo na palavra. Porque o que eu aprendi, o que liberta, o que cura, o que transforma, o que salva, é a palavra de Deus. E o que falta hoje nas igrejas, principalmente as igrejas inclusivas, é a palavra. Porque ela que transforma, ela que muda, ela que forma caráter espiritual. Eu costumo dizer que a pessoa, primeiro, ela morre espiritualmente, depois ela morre carnalmente. Muitos morrem carnalmente, porque quando você não tem uma base espiritual, você fica suscetível na mão do inimigo. E aí ele começa a te lançar uma porção de coisa, te leva para ciladas da vida, e muita da gente até morre fisicamente, porque não tem um alimento espiritual sólido. Por exemplo, a senhora falou que, mesmo sendo membro há 14 anos de uma outra denominação, a senhora procurou fora, fez acho que 3 ou 4 seminários, não foi? Eu fiz 2 seminários na Escola Atos, eu fiz 2 na Paz e Vida e fiz um na Assembleia. Eu fui buscar, na verdade eu queria fazer faculdade, mas a teologia. Mas na época eu fui orientada a não fazer, né? Porque era, não sei, aí acabou que eu escutei aquilo, mas como eu tinha sede, porque assim, pastor, que fique claro aqui, tudo depende muito da própria pessoa em querer aprender. Sim. O que a gente vê nas igrejas hoje é que a pessoa ela se contenta com aquilo que ela está ouvindo e toma aquilo como verdade, pronto, e acabou. Tem pessoas que são preguiçosas. A gente sabe muito bem que tem pessoas que estão na igreja que não lê a palavra. Ela só é cristã dentro da igreja. Fora da igreja, ela esqueceu o que ela é, né? Eu tinha sede na palavra. Então eu fui buscar, eu fiz 2 seminários na Escola Atos, eu fiz 2 seminários na Paz e Vida. Eu falo com um dos meus professores, eu falo com ele até hoje por WhatsApp. Eu fiz um seminário na Assembleia, que mesmo quando descobriram que era homoafetiva, me trataram diferente, eu ainda assim fiquei lá. Quando eu entrei lá para fazer o seminário na Assembleia, que foi na Assembleia de Madureira, entrou comigo 5 pessoas da minha igreja. Os 5 foram embora, só ficou eu. Porque ninguém aguentou a discriminação, ninguém aguentou a homofobia que a gente estava sofrendo, porque eles pegaram pesado com a gente. Mas os 5 foram embora. Eu não, eu fiquei até o final. O Renato está falando aqui, ó. O Renato está falando assim: muitos confundem púlpito, muitos confundem o púlpito, ao invés de zelar, fazem peças de teatro. Infelizmente, as igrejas de hoje em dia. Pastor vai lá. Pastora, então assim, então, pra gente, o que se resume uma igreja inclusiva forte, uma igreja inclusiva verdadeiramente inclusiva e uma igreja realmente bíblica? O que você acabou de falar, né? O que falta nas igrejas é estudar a palavra. Lá na casa de oração, a gente estava preparando um EBD mesmo, né? Palavra, estudar a Bíblia, né? Saber os pontos cruciais, os pontos importantes, o que é Bíblia, o que é Pentateuco. Você não vê isso nas igrejas. O que é Pentateuco? Quais são os profetas maiores? Quais são os profetas menores? Você não vê isso nas igrejas. Escolinha, EBD, você não vê isso nas igrejas inclusivas. Você não vê isso. Entendeu? Você vê o que a gente sabe, a fala de um pastor, né? O que um pastor pensa. Mas palavra, o que liberta, volto a dizer, o que liberta, o que salva e o que transforma é a palavra de Deus. Lá na casa de oração, para honra e glória do Senhor, a gente está preparando um EBDzinho. Sabe? É uma escola dominical mesmo, de palavra, de estudar a palavra de Deus. Porque é isso que transforma o caráter do ser humano. Senão a gente está fazendo da igreja um momento de encontro. A gente vai lá, ora, louva, levanta a mão, bate palma, né? E vai embora para casa. Entra da mesma maneira que saiu. E a pessoa, ela sente falta, e isso acho que é um mal das igrejas pentecostais, que as igrejas tradicionais presbiterianas, batistas, elas têm muito a questão de seminários muito forte, mas eu acho que isso é um mal da igreja pentecostal em si,
porque essa falta de, além da que a gente acabou de falar, falta de preparo pastoral, diaconal, existe também a falta de preparo bíblico, onde existe seminários, escolas dominicais, grupos mesmo de discipulado forte mesmo, né? Gratuitos também, né? Porque muitos cobram. Quando faz algum evento assim, acaba cobrando, mas falta estudo bíblico, falta discipulado, falta realmente seminário, incentivar os seus pastores a fazer um curso de teologia. O pessoal que está comigo, eu indiquei, tem até eu vou até mandar depois o link. Tem um curso de teologia, por enquanto que a gente não pode sair de casa, tem um curso de teologia de um pastor presbiteriano muito bom, que está no YouTube, disponível para todo mundo, sabe? Tem todas as etapas. Então eu até incentivei eles a fazer, vocês têm que fazer, para realmente eles terem esse alimento espiritual, porque a palavra, pastora, a palavra... Ela liberta, ela transforma, ela cura. Então, se a pessoa tem a palavra, o conhecimento, posso falar um negócio, pastora? É como se você investisse, se você tivesse uma empresa e você investisse em curso para os seus funcionários para aperfeiçoamento. E todo o conhecimento que ele tem vai refletir na tua empresa. É a mesma coisa a igreja. Quando você... traz esse alimento, seminários para os seus membros, você não vai ter trabalho com eles lá na frente, porque eles vão ser conhecedores da Bíblia, vão andar em santidade, porque eles conhecem a palavra de Deus. Eles não estão ouvindo o que você está falando e apenas acreditando no homem. Não, mas aquilo que a gente está falando, eles conferem na Bíblia, igual os bereanos, e vê, não, realmente o pastor está falando certo, porque eles conhecem Bíblia. Olha, pastor, eu acho que você já me viu aí pregar umas 3 ou 4 vezes, né? Mas eu sempre quando eu prego, no mínimo, sempre nas minhas palavras, tem de 4 a 5 versículos, porque eu faço o povo ler a palavra, porque é a palavra que conversa, não é a minha palavra, o meu conto de história que vai salvar, que vai ensinar o povo a seguir Jesus, a mudar o seu caráter, a ser um discípulo verdadeiramente, a ser um cristão. A palavra cristão significa pequenos cristos. Para você ser pequeno Cristo, você tem que estar na palavra. E isso eu aprendi. Eu aprendi que a gente tem que dar a palavra, ir lá mostrar lá no versículo tal, capítulo tal, levar a igreja a ler a palavra, anotar. Eu sempre faço para anotar, se você não pode ler agora. Nessas lives, eu preguei ontem, né? E no mínimo ali eu botei uns 5 versículos, porque é a palavra que transforma. Não é, eu não posso chegar ali, ontem eu preguei sobre o centurião de Cafarnaum, eu não posso chegar ali e contar a história do centurião de Cafarnaum. Eu tenho que levar o conhecimento para o povo, eu tenho que levar boas novas, o que aconteceu. E é isso que está faltando nas igrejas hoje em dia. O Kevin ele está perguntando, não é porque falta uma liturgia que o culto, as pessoas ficam a Deus dará? Ah, sim, com certeza. Falta realmente ali uma liturgia, um ensinamento ali mais detalhado. É isso que eu acabei de falar agora. O que falta realmente o pastor, ele tem que ensinar. Ele foi feito, ele está ali para ensinar. É como se fosse, mal comparando, né? Quem sou eu, meu Deus? Mas assim, todas as vezes que eu prego, eu me sinto Jesus sentado numa pedra, falando para as suas ovelhas. É assim que eu me vejo. É assim que eu vejo um pastor. E ele está ali ensinando. É essa a missão do pastor. Então, para uma igreja, inclusive, ideal, primeiro é palavra. Então, eu posso colocar que segundo é oração? Falta oração nas nossas igrejas? Em geral? Falta sim. Em geral. Por isso que a casa de oração é casa de oração. A gente não começa o culto e não termina o culto, e a gente começa orando, a gente faz muita oração, a gente está sempre em oração, a gente faz jejum. Eu tenho uma líder de intercessão maravilhosa, que a gente está sempre fazendo um propósito. A gente não faz só propósito quando a coisa está apertando, não, ou quando a gente precisa de alguma coisa. A gente está sempre em busca da oração, a gente está sempre orando pelos irmãos, colocando o nome dos irmãos. A gente exerce mesmo a oração, porque a oração é uma arma que foi dada para nós. Então, eu tenho que usar essa arma. Por que muitos cristãos não usam? Porque não são ensinados.
Que nem a gente tem um devocional, todo dia que eu mando pro povo aqui um devocional, e a gente teve um dia que eu comecei a estudar um pouco sobre a igreja de Antioquia, ou tem gente que fala Antioquia, né, mas é Antioquia, e lá, o exemplo da igreja de Antioquia é a coisa mais linda, para consagrar, eles jejuavam, para separar alguém, para enviar pastor, ele jejuava primeiro, orava, pedia direção para Deus. Aí então, se Deus confirmasse, aí eles ungiam a pessoa com óleo para o pastorado ou para qualquer função dentro da igreja. Você acha que a falta de pastores comprometidos, pastores que são pastores realmente, é por falta de oração antes de uma separação? Pastor, eu acho que hoje em dia os pastores eles trabalham, né? Antigamente tinham pastores. Por que a igreja antigamente era uma igreja mais forte? Em todos os sentidos. Porque os pastores eles viviam realmente ali para os membros, para a igreja, para o crescimento da igreja. Hoje em dia a maioria dos pastores trabalham, né? Mas ainda assim, se você levantou a mão e disse o eis-me aqui, eu acho que você tem que dedicar o seu tempo, tirar um tempo para você, pastor, estudar, para você passar a base bíblica para os teus membros, né? E principalmente a oração. Olha, pastor, tem uma passagem que eu gosto muito da igreja, e hoje até a diaconisa, uma diaconisa da igreja, Casa de Oração, falou comigo, quando Pedro estava preso lá, né? A igreja ela se reuniu em prol de oração a favor de Pedro. Tudo era motivo de oração. A igreja de Atos era uma igreja que orava ali por todo mundo, estava sempre reunindo, orando, sabe? Buscando a palavra. E é através da oração que Deus fala e nos mostra por onde eu tenho que caminhar, porque quando você ora, o que é a oração? A oração nada mais é do que você falar com teu pai, sabe? Você chamar a atenção do teu pai para aquele momento que está acontecendo, seja um momento de festa, seja um momento de consagração, seja um momento de casamento, seja um momento de buscar pela vida de alguém, ou pela vida de um pastor, pela vida da igreja. Esse é o momento que a gente busca o pai. E aí vem a resposta de Deus. Por isso que muitas igrejas hoje, elas estão caindo, porque não se ora mais, não se busca mais, não se consagra mais, não se tem um momento de nós com Deus, né? E a Bíblia diz, né, que até o nome da sua igreja, a Bíblia diz que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ou seja, orar é a base de qualquer igreja. A gente vê que existe demônios que só saem com jejum e oração. A Bíblia faz um comparativo dizendo orai sem cessar. Se a gente for pegar isso no original, a gente vê que a gente tem que orar toda hora, 24 horas, orar sem cessar. Não existe pausa para não orar. A gente tem pausa para orar, né? Mas a Bíblia não fala isso, a Bíblia fala o contrário. A gente não tem pausa para fazer outra coisa. A nossa vida tem que ser constante oração. E a gente vê o próprio Jesus dando exemplo de oração antes da crucificação, antes de ser traído lá no Getsêmani. Ele dá esse coisa de oração. Ele ensina mais ou menos o modelo de oração que foi o Pai Nosso. E por que falta isso? A gente dá muita ênfase no louvor, dentro da igreja e esquece a oração. Eu estava lendo um livro da Rebecca Brown, ele veio para libertar os cativos. Quem trabalha com batalha espiritual acho que já leu, e ela fala que quando o satanista ele é treinado, porque existe um treinamento de satanistas para que eles entendam o que é uma igreja, para que eles entram dentro da igreja disfarçado de crente, disfarçado, e se tornam até pastores para destruir a igreja. E a Rebecca Brown, ela fala que a principal alvo do satanista, a primeira coisa que ele destrói dentro de uma igreja é a oração, grupos de oração. Tudo que é referente à oração dentro da igreja, eles destroem. Existe, e para você ver que o negócio é tão sério, não é só em livro, existe uma igreja aqui na minha cidade, a igreja, que, no entanto que ela não existe mais, ela fechou. Era um galpão enorme, era uma grande igreja, né?
E tinha um rapaz que foi lá, aceitou a Jesus, se batizou, se batizou nas águas, começou a frequentar, subiu de cargo, virou diácono, virou lá, e virou ministro de louvor da igreja. E estava lá na igreja e uma certa vez uma pastora foi lá pregar. E quando ela estava pregando, Deus mostrou que aquele rapaz era satanista e estava disfarçado dentro da igreja. E quando ela olhou para ele, ela falou assim, Deus, será que é você que está falando? Será que é você? Ela olhou para ele e falou, olha, Deus manda te dizer que você é satanista, você está fingindo ser dentro da igreja. Todo mundo levou um susto, porque ele era um homem de Deus, né, glorificava. E quando ela falou isso no público, ele confessou que era satanista e o intuito dele era destruir a igreja. E depois foi ver que o que ele já tinha acabado era com os grupos de oração. Então, que era a comunidade livre de adoração, parece. E ela não existe mais. Depois, mesmo que ele saindo, essa igreja era um galpão, ela não existe mais. Então, você acha que a falta de oração, da legalidade, da abertura, para que realmente essas coisas aconteçam dentro das nossas igrejas? Sim, uma igreja que ora, ela é uma igreja fadada a cair. Ela é uma igreja fadada a desmoronar, porque a oração é a base de tudo. A oração é que nos sustenta. É como eu disse ainda agora, oração é você falar com teu pai. Se você não fala com teu pai, como é que fica? Você vai ficar um filho abandonado, um filho sem proteção, né? Se você não está próximo do teu pai, você fica desguardado. Uma criança, se a minha filha não estiver perto de mim, quem vai proteger a minha filha? Sou eu. Então a oração, ela é a base, ela é a estrutura, ela é o pilar da igreja. Um dos pilares da igreja é a oração. A gente tem que estar em constante oração, né? E eu tenho, sabe, assim, às vezes, pastor, Deus nos leva para um deserto, Deus muda a nossa vida, nos tira de algumas situações e nos coloca em outros lugares justamente para a gente aprender. Agora, a gente só aprende quando a gente para olhar e para ouvir Deus. Eu confesso agora, diante de vocês, eu nunca orei tanto na minha vida como eu tenho orado desses 6 meses para cá. Sabe? Porque Deus tem falado comigo demais. A cada vez que eu oro, a cada vez que eu falo com Deus, cada vez que eu busco a Deus, Deus se manifesta mais ainda na minha vida. Deus tem feito coisas maravilhosas na minha vida, por eu estar realmente buscando, não só na minha vida, mas na vida dos meus filhos. Por quê? Porque eu estou em constante oração. Eu não sei se podia falar, mas eu vou falar, porque eu acho que a gente não tem que esconder nada. Mas o que eu achei mais bonito foi nós, pastores, né? Ao invés de a gente rebater, ficar em críticas, rebatendo críticas, acusações, nós resolvemos nos ajuntar e orar um pelo outro. E nós montamos um grupo e a gente faz oração constante. Agora a gente tem orado aí por cada pastor. Então, a oração, é por isso que a gente está de pé, por isso que Deus tem abençoado. E eu tenho falado com o povo que está comigo e falado assim, a gente nunca viu tanto milagres, tantas coisas que estão acontecendo nesse período. Por quê? Porque ao invés de a gente perder tempo com coisas que vão nos tirar do foco, porque eu penso assim, Deus colocou algo na nossa mão. Se a gente ficar olhando para trás, a gente não vai viver aquilo que Deus colocou. Exatamente. Se o povo, muito do povo que ficou olhando para o Egito, não viu a terra prometida. Então, essa resposta para o inferno, de a gente se colocar, ao invés de a gente podia fazer vídeo, critica, tantas coisas, mas nós resolvemos orar. Você ora 3 horas da manhã, eu oro 6 horas, ainda eu oro também 6 horas da manhã. A gente tem orado por cada pastor e isso foi a maior resposta para o inferno. Por quê? Porque a gente sabe que a oração pode todas as coisas. E a Bíblia diz lá, um versículo tão conhecido, Jeremias 33, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Então a gente sabe que a oração é a maior resposta. Então, pessoal, você que está me assistindo, uma igreja que não tem palavra, uma igreja que não tem oração, pode começar a desconfiar dela, porque a igreja tem que ter palavra, a igreja tem que ter oração. Você se arrisca aí para falar o terceiro tópico de uma igreja inclusiva bíblica? Dizer uma igreja inclusiva bíblica? Porque a gente colocou, primeiro, a igreja inclusiva bíblica tem que ter palavra, segundo, oração. E o terceiro, você colocaria o quê, pastora?
Ah, o amor acima de tudo. Cuidado, pastor. Uma igreja, para ela ficar de pé, ela tem que ter cuidado, ela tem que ter amor e, principalmente, ação social. Uma igreja que não faz ação social, ela não está cumprindo o segundo maior mandamento, que é amar a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Uma igreja que não faz ação social, eu não consigo entender. Sinceramente, sabe? Eu acho que a gente tem que dar. E ação social inclui amor. Eu olhar para o lado. Porque às vezes eu estou tão preocupado só com determinados membros, eu esqueço que ali, no banco, tem um membro ali passando fome. Tem um membro ali que está mal. Ou às vezes tem um membro que parou de vir porque não tem mais a passagem. Sabe? Eu acho que a igreja ela tem essa função de dar a passagem, de ajudar os seus membros, de ajudar os seus oficiais. Sabe? Lógico, a gente não está aqui, a gente não vai salvar o mundo, e a gente sabe que a igreja também ela tem as suas contas, as suas coisas para fazer. Mas existem membros que precisam da nossa ajuda financeira, sim. Né? Eu não tenho obrigação de pagar a conta de ninguém. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que está ali um membro, o membro é ali há 1, há 2, há 3, há 4 anos contigo. De repente o membro sumiu porque está desempregado. E aí o que você faz? Nada? Você não faz nada? Ele está desempregado? Vem que eu vou te dar o dinheiro da passagem. O que você está precisando? Eu sempre ensinei isso aos meus filhos. Sempre ensinei isso. E eu continuo ensinando ainda. Sempre doei cesta básica para membro. Eu tinha um projeto de ação social onde muitas das vezes eu tirava das minhas crianças. E quem trabalhou comigo sabe que eu estou falando a verdade. Eu ajudava os membros da minha igreja. A minha igreja recebia cesta básica do meu bolso. Do bolso das pessoas que eram membros da igreja. Traz 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, vamos doar ali. E eu tirava da cesta das crianças para alimentar muitos membros da igreja onde eu fazia parte. Porque eu acho que isso que é a igreja. Pessoal, se você quer saber, na segunda-feira passada eu tive um bate-papo super legal e abençoado com o pastor André, do Ministério Terra de Adoração. A gente está falando sobre ação social. Então, se você quer ver aí um bate-papo sobre ação social, procura aí nas minhas redes sociais ou no YouTube, que tá lá o meu bate-papo com o pastor André falando sobre ação social. O que eu vejo, pastora, sobre isso eu já houve situações onde o membro não vinha na igreja e os pastores, não tá vindo, olha, mas por que não tá vindo? Não tá cumprindo escala, não sei o que, todo aquele negócio. E depois a gente descobria que a pessoa não estava vindo porque não tinha dinheiro. Aí a posição da igreja às vezes era: amém, irmão, você não está vindo? A gente entende, você está desempregado, então a gente vai estar orando por você. Mas nessa hora, acho que não é a oração em si. Eu acho que nessa hora é a hora da gente agir. Aí está a inclusão. Essa é a inclusão. O incluir está aí, pastor. É nessa hora que a gente tem que incluir. Você não está vendo que você não tem o dinheiro de passagem? Então venha que eu vou te dar. É lógico que a gente tem que dar a vara para a pessoa pescar. Mas se a gente sabe, a gente conhece o caráter da pessoa, a pessoa está sempre ali, né? E está passando por um momento ruim, é nessa hora que eu tenho que ser igreja inclusiva. É nessa hora que eu tenho que incluir. A pastora Aline Simone está falando aí que o membro, quando está desempregado, ele passa a ser um peso morto. A pastora Aline e a pastora Simone estão falando aí. Lê o que elas estão falando aí. Deixa eu ver, acho que passou aqui para mim. Deixa eu ver aqui. Tem igreja que, se você ficar desempregado, se torna um peso morto. Boa, pastora, é isso mesmo, isso mesmo. Ou seja, vamos lá, você não está dando lucro para a igreja, né? Então, tem pastores que pensam, quando você está desempregado e a igreja tem que te ajudar com a ação social, eles veem isso como um peso e não vê isso, né, como um ato de amor, né? É aquilo que a gente falou, né? Quando a pessoa está empregada, ela está dizimando, tá fazendo as coisas, ela é uma bênção, mas quando ela discorda ou quando, né, ela muitas vezes é convidada além de ser um peso, e muitas vezes, se você não concorda, você é convidado a se retirar.
né? E então o amor não é só o amor, né? Você colocou o terceiro tópico de uma igreja inclusiva bíblica. O terceiro tópico não é só o amor, né? Que a gente já conversou sobre você amar as suas ovelhas, cuidar, mas também é ajudar com a necessidade deles. É o que Jesus ele diz, né? Tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Muitas vezes, né, um filho nosso na fé está passando por necessidade e às vezes não é hora de você chegar lá e apenas orar, mas é hora de você matar a fome. Não adianta eu chegar, a pessoa está com fome, eu chegar, irmão, eu vou orar por você. Não, é hora não só da oração, mas é hora da gente matar a fome. Porque principalmente nessa crise, pastora, onde muitos perderam o emprego, muitos autônomos perderam o emprego, muitos estão desempregados e eles acabam não tendo dinheiro nem para se alimentar, e muitos deles têm filho e não tem nem dinheiro para se alimentar. E aí que entra a parte da igreja cuidando, tratando, ajudando, repartindo o pão, como a Bíblia diz. Olha, eu vou dizer para você, Jesus diz lá em Mateus que quando você alimenta, quando você ajuda, você está fazendo a Ele próprio, né? E eu tenho muito cuidado com essa palavra, porque às vezes eu trabalho muito com morador de rua, né? Eu e o pastor André, a gente faz um trabalho muito parecido. Como eu disse, toda última quarta-feira eu dou comida no centro de Caxias. E eu vou dar agora no dia 30. Em março eu não dei, porque foi logo assim, houve a pandemia. E agora, dia 30, a gente vai dar comida para o morador de rua. E eu converso muito com moradores de rua, e no qual eles, às vezes, é o único alimento que eles têm durante aquele dia inteiro. E agora, nesse momento de pandemia, porque o morador de rua, ele comia do restaurante, ele comia, e agora eles estão fechados. Então, eu tive em Caxias, foi há 15 dias atrás, quando eu parei o meu carro, a pastora Abel está aqui, eu parei o meu carro, pastor, eles reconheceram o meu carro e vieram atrás de mim. Pastora, a senhora está trazendo comida? Eu não estava levando comida para eles. Eu voltei para casa chorando. Você entende que eu vi que Jesus ali estava falando comigo, porque assim, eu não entendo essa parte da gente não ajudar. Se eu não posso só ajudar os de fora, se eu não ajudar os de dentro também. O senhor entende? Entendo. Entendo. É Porque uma contradição isso. Isso. E também a gente, como pastor, a gente às vezes a gente queria até fazer mais, né? A gente queria ajudar mais. Eu estava conversando no bate-papo com o pastor André até falava que ele queria fazer mais, mas às vezes, né, não há tanto recurso assim. Então, por isso, você que está me assistindo, você que vai assistir esse vídeo depois, eu convido você, às vezes você não pode sair na rua para levar o alimento, mas eu convido você a procurar a mim, a pastora Lúcia, o pastor André, a pastora Aline Simone, e também vai conversar comigo aí, eu vou chamar para um bate-papo a pastora Ed, daqui de São Paulo, do Ministério Renova. Então, assim, procura, que ela faz também um trabalho de ação social, procura a gente para realmente tá ajudando, tá realmente abençoando essas pessoas que realmente precisa do alimento. A gente fez uma ação social também na sexta-feira passada, né? E você vê, e tava aquela noite fria em São Paulo, que eu falava o pastor André, parece o deserto, de manhã é calor demais e à noite é um frio, né? E as pessoas precisam, crianças sem roupa, sem alimento, sabe? E a gente às vezes até quer fazer mais, mas os nossos recursos são poucos, né? Mas eu convido você aí para procurar a gente aí e tá ajudando aí em nome de Jesus, amém? Para finalizar, pessoal, eu sei que, olha, tá muito bom, mas já foi quase 2 horas. A pastora Lúcia aí, olha, glória a Deus aí para sua vida. Então eu quero que você finalize aí, pastora Lúcia. E pastora Bel, posso falar um negócio? Eu não quero que a pastora Lúcia fique com ciúmes, tá? Mas a pastora Bel é a pastora mais linda do mundo, gente. Você já falou isso. É maravilhosa, meu. Eu adorava quando eu via ela aí no Rio de Janeiro. Ela vinha com aquele sorriso, ô glória. Mas finaliza aí, dá uma. Pastora Aline, pastora Simone, fica com ciúmes que eu amo vocês também. Mas, pastora Lúcia, pastora Bel, finaliza aí para essa pessoa que está me ouvindo e está decepcionado com a igreja mais uma vez e realmente quer voltar para Cristo. Depois fala o endereço da sua igreja, os dias dos cultos, os dias das lives aí, para realmente você estar abençoando. Acabou? Eu já vou acabar aqui. Vem, gente, olha... Deixa eu falar rapidinho, pastora Lúcia. Vem, casa de oração.
abraça, cuida, ama. As portas estão abertas. Assim que acabar essa crise de pandemia, você é o nosso convidado a estar lá fazendo uma visita. Você que mora aqui no Rio de Janeiro, que não sabia que existia essa Igreja do Amor, nós fazemos parte dessa igreja, tá? Eu queria finalizar dizendo que eu tenho conversado com algumas pessoas que está decepcionada com a igreja inclusiva, que saiu de igreja inclusiva e que não está em igreja em lugar nenhum, né? Estou, inclusive, até andando no mundo, né? E se autoafirmando. Eu quero dizer para você que Jesus te ama. Não é porque o homem errou. Pastor, estamos juntos? Tô ouvindo, pode falar. É que meu marido tá passando umas perguntas aqui que perguntaram. Eu tô Não é ouvindo. porque o homem errou, não é porque o homem errou que Jesus não está. Jesus te ama. Jesus quer o melhor para a tua vida. Então, por favor, volte para a casa do Pai, né? Busque uma igreja. Nós, da Casa de Oração, vamos te receber de braços abertos. Mas eu não estou aqui só fazendo propaganda da Casa de Oração. Procure uma igreja que te receba e que te ame e que cuide de você. Né? Eu sou a pastora Lúcia Carrilho, da Casa de Oração Nova Aliança. Aqui é a pastora Bel, minha companheira. No dia 20 de maio, agora, a gente faz 25 anos juntas. Né? Eu queria ir, glória a Parabéns. Deus, Glória a né? Deus. Com muita luta, né? Mas graças a Deus, Deus restaurou o nosso relacionamento e que você possa fazer parte dessa família também. Tem um Pastor, filho seu aí, tá passa o. perguntando que. Ah. Tem um filho seu aí, tá perguntando que dia que a gente vai aparecer em São Paulo, Will. Muito em breve, hein? Eu já tenho Muito em conversado breve. com o pastor Elcio também, logo, logo. Deixa eu falar. Fala o nome, o endereço da sua igreja e passa um telefone. Se a pessoa que estiver afastada e quiser procurar, ou se a pessoa quiser doar utensílios para poder roupa, alimento para você doar, qual o telefone de vocês aí que eles podem estar procurando aí do Rio de Janeiro? O nosso DDD 21, o telefone é 98406-1463. 98406-1463, DDD 21. Nós estamos no centro de Caxias, a rua é em frente à antiga rodoviária de Caxias, Rua Pastor Pedro Belarmino Ramos, 163, loja A. É na Rua do Posto Shell, não tem como errar. É só você saber a antiga rodoviária de Caxias, a rua é em frente. É nosso medir. Seja bem-vindo. O Diácono Jonas já colocou o telefone aí, o Kevin também. Então você procura, você que quer estar afastado e quer voltar, você que precisa de uma palavra, de uma oração, tem o telefone da pastora Lúcia, aí você pode estar anotando. E você também que quer doar alimentos, roupas, água mineral, kit de higiene para a obra social que a pastora faz, você pode adicionar aí, você do estado do Rio de Janeiro, doa aí, que ela tem feito esse trabalho maravilhoso. E você de São Paulo, que você também aí precisa de uma palavra, você está afastado dos caminhos do Senhor, você está desanimado aí com a igreja, né? E você quer uma palavra, quer conversar, ou quer realmente doar alimento, roupas. Minha garagem agora, eu recebi tanta roupa agora, né? Mas você quer doar, adiciona o meu telefone aí, manda para mim, 11 São Paulo 952451748, e você pode estar ajudando. A gente vai ajudar agora, essa semana que vai entrar agora, num centro de acolhimento para quem está com Covid em tratamento, né? Um psicólogo me procurou e ele falou: pastor, a gente precisa de material escolar, porque ele faz um trabalho psicológico com esse pessoal. Então você que tem material escolar, caderno, lápis, pode estar me adicionando aí. E principalmente você que quer voltar para Jesus, você que está afastado, você que precisa de Jesus, adiciona a gente, que a gente vai estar orando por você. Ainda é tempo de salvação, então procura, nós vamos estar cuidando de você. Aí no estado do Rio de Janeiro tem a pastora Lúcia e a pastora Bel em Caxias, eu acho que Nova Iguaçu é a pastora Aline e a pastora Simone, né? Nova Iguaçu, né? Isso, Nova Iguaçu, eu acho que Irajá é o pastor André. Meu, tem muita.
Isso, Vicente Carvalho é o pastor André, e você de São Paulo tem eu, tem a pastora Ed aqui, tem muita gente aqui, então você vem aqui, que a gente está pronto para orar por você, abençoar a tua vida, colocar você nas nossas orações, amém? E você que está me ouvindo, você que quer, você que tem um pedido, você pode deixar aí, que amanhã nós estamos subindo um monte, nós vamos estar orando pelo seu pedido. Pastora Lúcia, antes de falar com a pastora Lúcia, pessoal, você que está me assistindo, na próxima segunda, o nosso bate-papo vai ser sobre adoção homoafetiva. Você que já está no relacionamento, você que quer adotar e não sabe nem por onde começa, não sabe nada sobre adoção, meu bate-papo vai ser com os pastores Elcio e o pastor Marcelo, daqui de São Paulo. Nós vamos estar fazendo esse bate-papo sobre adoção. Ele adotou 2 meninos que são meus sobrinhos lindos, então nós vamos estar falando sobre adoção homoafetiva. Eu convido você que é amiga aí da pastora Lúcia, assista aí, que vai ser uma bênção, vai tirar todas as suas dúvidas. Já pode preparar sua pergunta que nós vamos estar tirando. Pastora Lúcia, pastora Bel, muito obrigado, pastor. Eu não vejo a hora dessa pandemia acabar, para a igreja estar aberta, para que vocês venham aqui trazer uma palavra, para que vocês venham pregar aqui, sabe? Você sabe o carinho que eu tenho por vocês, e eu não vejo a hora de tudo isso acabar, para que a gente possa ir no Rio, levantar uns glória aí na casa de oração, para mim sair na rua também com o pastor André aí, entregando. Muito obrigado, que essa união que a gente está, ela se expanda até a volta de Jesus, porque é muito bom ter pessoas de Deus intercessor igual vocês. Pastor Leandro, vamos reunir a casa de oração, você, o pastor André, Terra de Adoração, a pastora Aline e Simone. Amém. Vamos fazer um trabalho lindo de ação social aqui no Rio. Olha, um beijo aí para o Diácono Marcílio, um beijo aí para o pastor Marcos Ribeiro, tá? Gente, um beijo. Todo mundo que está comigo vai me matar. Mas em breve estaremos juntos, tá, pessoal? Glória a Deus. Amém? O pessoal vai me matar. Não era para fazer isso, mas eu sou louco. Tá, pastora? Muito obrigado. Pessoal, a gente vai... o nosso diácono Jonas vai passar esse bate-papo pro YouTube. Com certeza vai ter parte 1 e parte 2. Aí a gente vai estar disponibilizando para vocês mandar para alguém, para vocês que quiser assistir com mais calma. E você pode adicionar a pastora Lúcia, né? @Lúcia Carrilho com 2R, ou da igreja Sem Preconceito. Igreja Sem Preconceito. Preconceito. Então, você que... Desculpa, pessoal, às vezes eu quis anotar, mas como passa rápido, eu não sei se eu não anotei a sua pergunta, mas se eu não anotei a sua pergunta, me perdoe, mas você pode estar fazendo inbox para a pastora Lúcia, para a pastora Bel, e para aqui junto. E tem o Instagram também da pastora Bel. Qual é o seu Instagram, pastora? Você lembra? Mas tá lá. Entrou no da pastora Lúcia, você acha. Um beijo, pastoras. E ora aí para abençoar. Antes de ir embora, ora para abençoar o povo aí, que o povo ele quer oração. Ora aí, pastora Lúcia. Senhor Deus, meu Pai Todo-Poderoso, Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento onde crescemos juntos, onde falamos coisas que venham a acrescentar a tua igreja, a crescer como igreja. Senhor, que tu possa abençoar agora, estar agora, tocar nesse momento, cada pessoa que participou dessa live, amém. Senhor, a família dessas pessoas que participaram dessa live, que a gente venha crescer enquanto igreja, que o teu amor, ó Deus, venha ser derramado sobre a vida de cada um de nós. Usa-nos, ó Deus, como instrumento teu, Senhor. Enche-nos, ó Senhor, com a tua unção, ó Pai. Que a nossa boca venha falar das tuas palavras. Que os nossos olhos venham olhar como os teus olhos, Senhor. Que os nossos ouvidos venham ouvir somente aquilo que vai edificar a tua igreja, ó Pai. E que nossas mãos e pés possam alcançar vidas para o teu santo reino. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Eu abençoo vocês em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Amém. Um beijo a todos que ficaram e até a próxima. Deus te abençoe. Um beijo, pastoras. Amém. Um beijo.